Aprenda sozinho, cresça calado, surja transformado. Imagine duas pessoas na mesma sala de aula, assistindo à mesma aula, lendo os mesmos livros. 5 anos depois, uma delas está exatamente onde começou. Mesma mentalidade, a mesma renda e os mesmos problemas. A outra, irreconhecível, construiu um império silencioso, desenvolveu habilidades que o mercado paga caro, tornou-se a autoridade na sua área. A diferença não foi inteligência, não foi sorte, não foi conexões. A diferença foi uma decisão brutal que a maioria nunca terá coragem de tomar. Aprender sozinho, crescer em silêncio absoluto. Enquanto a primeira pessoa postava cada livro que lia, cada curso que começava, cada insight que tinha, a segunda pessoa desapareceu. Entrou no que os estoicos chamavam de anacoresis, o retiro estratégico. Ninguém viu o processo, ninguém aplaudiu os pequenos progressos, ninguém validou cada passo, e foi exatamente por isso que funcionou. Porque existe uma lei brutal do aprendizado que ninguém te conta. A validação externa mata a transformação interna. Quando você anuncia o que vai fazer, seu cérebro recebe dopamina antecipada. Você sente a recompensa, sem fazer o trabalho. E aí você para. Você se torna um eterno iniciante, um colecionador de cursos, um consumidor de conteúdo que nunca produz resultado. Neste manifesto vou te mostrar o protocolo estoico do aprendizado silencioso, como se tornar autodidata letal, como crescer sem plateia, como surgir transformado quando ninguém estava olhando. Mas te aviso, isso vai contra tudo que a cultura digital te ensinou. Vai exigir que você resista à tentação de mostrar, de provar, de buscar like em cada microconquista. A maioria não vai aguentar, mas você não é a maioria. Bem-vindo ao monastério do aprendizado silencioso. Antes de começarmos, preciso que você encare algo. Abra sua lista de cursos salvos para fazer depois. Aqueles PDFs baixados, aqueles vídeos marcados como assistir mais tarde, aquela playlist de desenvolvimento pessoal que tem 47 vídeos. Quantos você realmente completou? Não minta para si mesmo. Quantos? Agora me diz. Quantas vezes você anunciou que ia aprender algo novo? Vou aprender inglês, vou estudar programação, vou ler mais, vou fazer esse curso. E quantas vezes você realmente fez? A verdade dói, mas precisa ser dita. Você se tornou um consumidor profissional de promessas de transformação. Você não aprende, você coleciona intenções, você não cresce. Você acumula screenshots motivacionais. Você não se transforma. Você performa transformação nas redes sociais. E sabe o pior? Cada vez que você anuncia publicamente uma meta e recebe aqueles, vai dar certo orgulho de você. Seu cérebro libera dopamina. Ele sente que já conquistou. E então, você não faz nada. É o que a ciência chama de substituição simbólica. Você substitui a ação real pela representação social da ação. Você posta a foto com o livro em vez de ler o livro. Você fala sobre disciplina em vez de ser disciplinado. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Enquanto você estiver dependente de validação externa para aprender, você nunca aprenderá nada de verdade, porque aprendizado real dói. É solitário, é lento, é cheio de fracassos que ninguém vê. E se você precisa de plateia aplaudindo cada passo, você vai desistir no primeiro obstáculo. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores mestres do estoicismo, disse algo brutal. É impossível para alguém aprender aquilo que pensa que já sabe. E você pensa que sabe, porque você consumiu conteúdo suficiente para conversar sobre o assunto. Mas consumir não é igual a dominar. Você sabe sobre muitas coisas, mas não sabe fazer nenhuma delas. De verdade. E enquanto você estiver mais preocupado em parecer inteligente do que em se tornar competente, você ficará preso na mediocridade performática. A partir de hoje, isso muda. Marco Aurélio
escreveu em suas meditações: perca a fala. O silêncio é um refúgio em meio ao tumulto. Mas o silêncio que vou te ensinar não é passivo, é agressivamente estratégico. Você falha em aprender porque trata conhecimento como moeda social. Cada livro é uma oportunidade de post. Cada curso é um story. Cada insight é um tweet. Você transformou seu desenvolvimento em conteúdo para outros consumirem. E aí está o problema. Quando você externaliza o processo, você perde a profundidade. Você aprende superficialmente apenas o suficiente para conversar sobre, não para dominar. Os estoicos entendiam algo que a neurociência moderna confirmou. O cérebro não diferencia realização real de reconhecimento social. Quando você posta, comecei a aprender Python. Seu cérebro recebe o mesmo hit de dopamina que receberia se você tivesse de fato dominado Python. Resultado: motivação zero para continuar. Você já teve a recompensa. É o que Derek Sivers chamou de ciclo de anúncio prematuro. Quanto mais você fala sobre suas metas, menos provável é que você as alcance. Aqui está o protocolo regra. Um jejum de anúncios, 90 dias. Pelos próximos 90 dias, você não vai anunciar nada que esteja aprendendo. 0 posts sobre livros, 0 stories sobre cursos, 0 tweets sobre insights. Quando alguém perguntar o que você anda fazendo, responda apenas: focado em alguns projetos, sem detalhes, sem explicações, sem busca de validação, regra. 2. Modo fantasma educacional. Desative notificações de todas as plataformas de aprendizado. Não entre em grupos de estudo online. Não participe de comunidades de accountability. Você contra o conhecimento, sem rede de apoio, sem palmas, sem você consegue. Brutal sim. Efetivo absolutamente. Regra 3. Registro privado. Mantenha um caderno físico não digital onde você anota o que aprendeu hoje, onde travou. Próximo passo. Mas esse caderno é seu, ninguém mais vê. Nunca é seu diário de guerra intelectual. Regra 4. Teste de silêncio. Antes de compartilhar qualquer conquista, pergunte: se ninguém nunca souber disso, ainda valeria a pena? Se a resposta for não, você está fazendo pela validação, não pelo domínio. Regra 5. Emergência transformada. Você só pode falar sobre uma habilidade quando você pode ensinar alguém do zero. Você pode produzir resultados mensuráveis. Você pode cobrar por essa habilidade. Até lá, silêncio total. Você vai sentir FOMO brutal. Vai ver pessoas postando conquistas e sentir que está ficando para trás. Deixa eu te contar um segredo. Essas pessoas estão postando em vez de fazendo. Enquanto elas ganham likes, você está ganhando competência. Em 6 meses, a diferença será tão gritante que as mesmas pessoas estarão perguntando como você fez isso. E você vai sorrir, porque sabe que foi no silêncio que ninguém viu. Sêneca disse: o melhor tipo de vingança é não se tornar como seu inimigo. Seu inimigo aqui é a cultura do performativismo. Não se torne mais um cresça calado, Musônio Rufo ensinava. É melhor não começar uma vez do que parar 1000 vezes. Você começa 10 cursos, termina 0. Compra 20. Livros lê 2, baixa 50 PDFs, abre nenhum. Não é falta de tempo, não é falta de recursos, é falta de sistema. Você trata aprendizado como hobby, algo que você faz quando der vontade, algo que depende de motivação. E aí você falha, porque motivação é emocional e emoções são voláteis. Aprendizado efetivo não é sobre consumir informação, é sobre reconstruir seu modelo mental do mundo. Você não aprende algo lendo um livro. Você aprende quando consegue explicar o conceito com suas próprias palavras, aplicar em contexto diferente do original, ensinar para outra pessoa. Tudo antes disso é ilusão de conhecimento. Fase seleção brutal. Escolha uma habilidade, apenas uma, não 3. Não vou aprender inglês, e programação e investimentos. Critérios. Tem ROI claro, retorno financeiro ou de carreira. Você consegue praticar diariamente.
Existe caminho claro, do iniciante ao profissional. Fase 2. Método Feynman, aplicado. Para cada conceito que estudar. Passo 1. Estude o material original. Passo 2. Feche tudo. Escreva em linguagem simples como se fosse ensinar uma criança. Passo 3. Identifique lacunas onde você travou ao explicar. Passo 4. Volte ao material. Apenas nessas lacunas. Passo 5. Repita. Até conseguir explicar fluentemente. Isso transforma consumo passivo em domínio ativo. Fase 3 Sistema 135. Todo dia sem exceção. 1 hora de estudo profundo. 3 aplicações práticas do que aprendeu. 5 minutos de revisão espaçada usando Anki ou flashcards. Não negocie, não pule só hoje todos os dias. Fase 4 Projetos de prova. A cada 30 dias crie um projeto que demonstre domínio mês. Um projeto básico mais completo. Mês 2, projeto intermediário. Mês 3, projeto que você poderia cobrar. Esses projetos são sua prova. Não likes, não certificados. Resultados tangíveis. Fase 5, ensino-teste. Quando achar que dominou algo grave, um vídeo. Não publique de 10 minutos ensinando. Se você travar, não dominou. Volte e estude mais. Semana 2, 3, você vai querer acelerar, vendo vídeos em 2 vezes pulando partes chatas. Não faça isso. Atalhos no aprendizado criam ilusão de progresso. Você engana a si mesmo. Profundidade é maior que velocidade. Marco Aurélio escreveu: não se distraia, mantenha-se presente. Execute bem cada ação como se fosse a última. Cada conceito que você estuda merece sua atenção total. Trate conhecimento com reverência, não com pressa. Sêneca advertiu: não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Você está afogado em informação, mas faminto por sabedoria. Você segue 200 gurus, está em 15 grupos de estudo, tem 40 newsletters na caixa de entrada, salvou 500 posts para ler depois. E resultado: paralisia por análise. Você não sabe o que estudar porque tem 1000 vozes gritando. Estude isso. Existe um fenômeno psicológico chamado paradoxo da escolha. Quanto mais opções você tem, menos provável é que escolha alguma. E mesmo quando escolhe, você fica menos satisfeito porque sempre há a dúvida: será que a outra opção era melhor? No contexto de aprendizado, isso te destrói. Você nunca mergulha profundo, porque está sempre olhando por cima do ombro para a próxima grande coisa. Limpeza, um unfollow massivo. Abra Instagram, Twitter, YouTube. Deixe de seguir todos os influencers educacionais. Sim, todos. Mantenha apenas 3 a 5 fontes, mestres na sua área específica. O resto ruído. Limpeza. 2. Assinatura 0. Cancele todas as newsletters. Saia de todos os grupos de estudo. Delete todos os apps de microlearning. Se você realmente precisa de algo, você vai buscar ativamente. Pare de deixar informação vir até você. Limpeza. 3. Biblioteca mínima. Você não precisa de 100 livros sobre um assunto. Precisa de 3 clássicos. Identifique os 3 livros definitivos da sua área. Leia cada um 3 vezes. Isso vale mais que ler 10 livros uma vez. Limpeza 4. Morte dos cursos zumbis. Aqueles 15 cursos que você vai fazer um dia, delete. Se você não começou em 30 dias, você nunca vai começar. Foque em um curso complete. Aí pegue o próximo. Limpeza 5. Tempo de tela, igual a tempo de domínio. Para cada 1 hora que você consome conteúdo, você deve produzir 2 horas. Assistiu 1 hora de aula, pratique 2 horas. Leu 1 hora, aplique 2 horas. Produção maior que consumo. Sempre você vai sentir medo. E se eu perder alguma informação importante, deixa eu te acalmar. Você não vai perder nada importante. Informação importante chega até você de qualquer forma. O que você está perdendo é distração disfarçada de educação.
Epicteto disse: riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Aplique isso ao conhecimento. Você não precisa saber tudo, precisa dominar o essencial. Marco Aurélio meditava: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Você desiste no primeiro obstáculo, no primeiro capítulo. Difícil. No primeiro exercício que não entende, no primeiro projeto que falha e desiste porque foi criado numa cultura que vende aprendizado como fácil, rápido, sem esforço. Mentira. Aprendizado real é brutalmente difícil, é confuso, é frustrante, é cheio de momentos onde você se sente burro. E se você não está preparado para isso, você vai desistir. Existe um conceito em psicologia chamado dificuldade. Desejável. Quanto mais difícil é aprender algo, melhor você retém. Cursos fáceis te dão ilusão de aprendizado. Você passa por eles sem esforço e esquece tudo em uma semana. Cursos difíceis forçam seu cérebro a reconstruir conhecimento. E isso fica para sempre. Defesa, um premeditatio malorum, visualização negativa. Antes de começar qualquer aprendizado, visualize tudo que pode dar errado. Vou travar no capítulo 3. Vou fazer um projeto e vai ficar uma merda. Vou querer desistir na semana 2. Agora, para cada problema, crie uma resposta. Quando travar no capítulo 3, vou voltar ao 2 e refazer. Quando o projeto ficar ruim, vou refazer até ficar bom. Quando quiser desistir na semana 2, vou fazer só mais um dia. Você não está sendo pessimista, está sendo preparado. Defesa 2, regra do mais. 1. Quando quiser desistir, e você vai querer, faça apenas mais. 1. Mais um exercício, mais uma página, mais um vídeo, mais um dia. Não se comprometa com terminar, apenas com mais um. 90% das vezes, depois do mais um, você continua. Defesa 3. Documentação do fracasso. Mantenha um diário de fracassos, onde você anota o que tentou, como falhou, o que aprendeu. Fracasso documentado é aprendizado. Fracasso ignorado é repetição. Defesa 4. Micro-vitórias privadas. Celebre internamente pequenos avanços. Entendeu um conceito? Anote. Completou um exercício. Marque. Passou um dia sem desistir. Reconheça, mas privadamente, sem post, sem story. Apenas você sabendo. Defesa 5. Modo espartano. Quando o aprendizado ficar fácil demais, você está na zona de conforto. Aumente a dificuldade propositalmente. Tente resolver problemas mais complexos. Imponha limites de tempo. Ensine para alguém que sabe mais que você. Desconforto igual a crescimento. Mês 2 é o vale da morte. A novidade passou. O progresso é lento. Você não vê resultado ainda. Esse é o momento que define quem você vai ser. 99% desistem aqui. Voltam para o consumo passivo, para os cursos fáceis, para a ilusão de progresso. 1% persiste e se torna imbatível. Sêneca disse: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Você está sendo forjado. O fogo dói, mas é o fogo que transforma ferro em aço. Musônio Rufo ensinava: o que você faz fala tão alto que não posso ouvir o que você diz. Você cresceu calado por 90 dias. Agora é hora de emergir, mas não como anúncio, como demonstração, modo um portfólio. Brutal. Crie 3 projetos que demonstrem domínio total. Projeto 1, básico, mas impecável. Projeto 2, intermediário e útil. Projeto 3, avançado, que resolve problema real. Publique os projetos. Não fale sobre eles, apenas mostre. Modo 2, ensino sem autopromoção. Comece a ensinar gratuitamente, não para construir audiência, para solidificar conhecimento. Crie conteúdo denso, sem clickbait, sem truques. Rápidos, apenas conhecimento real aplicado. Modo 3, monetização silenciosa. Quando dominar algo, comece a cobrar. Freelance, consultoria. Produtos. Deixe o dinheiro ser a validação,
não likes. Se alguém paga pelo seu conhecimento, você dominou. Semana 6-8 do aprendizado silencioso é brutal. A motivação inicial morreu. O progresso parece microscópico. Ninguém está vendo seu esforço, ninguém está aplaudindo. E você vai pensar, por que estou fazendo isso? Esse é o momento. A maioria desiste aqui. Posta tentei, mas não era para mim. E volta para a mediocridade confortável. Mas lembra do bambu chinês. Ele passa 5 anos criando raízes sem mostrar. Nada acima do solo. Parece que nada está acontecendo, parece esforço inútil. Até que no ano 5, ele cresce 25 metros em 6 semanas. Você está criando raízes invisíveis, profundas, sólidas. E quando você emergir, o crescimento será exponencial. Mas só se você não desistir agora. Marco Aurélio escreveu para si mesmo nos momentos difíceis. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O evento externo é ninguém está vendo seu progresso. Sua mente decide isso. Importa ou não? Se sua resposta for não importa, você é livre e imparável. Lembra do início. 2 pessoas, mesma sala, mesmo conteúdo. 5 anos depois, uma irreconhecível. Aquela pessoa não tinha superpoderes, não tinha QI de gênio, não tinha privilégios especiais. Ela só teve a disciplina de aprender sozinha, crescer calada e emergir transformada. Enquanto todos ao redor estavam ocupados, postando progresso fake, buscando validação em likes, anunciando metas que nunca cumpririam. Ela estava na trincheira sozinha, em silêncio construindo, e agora ela não precisa mais provar nada, porque o trabalho fala por ela. Você tem essa disciplina, ou vai continuar sendo um colecionador de intenções. Epicteto foi brutal com seus alunos. Não explique sua filosofia incorpórea. Não me diga que vai aprender. Não me prometa que vai mudar. Simplesmente desapareça por 90 dias e volte diferente. O silêncio está esperando você. A transformação também, mas ela só acontece se você parar de falar e começar a fazer. Nos vemos do outro lado. Se você vai fazer isso, vá nos comentários e escreva apenas 90 dias em silêncio. Deixe seu like se este roteiro te deu o mapa que faltava. Se inscreva porque vou continuar te lembrando. Transformação real não tem plateia. O momento é agora, cresça calado.